E a gente vai, né, falar sobre aí a franquia Final Fantasy, que tem muitos jogos. A gente até entrou uma dúvida aqui. Talvez o Final Fantasy seja a franquia que tem mais jogo de uma franquia específica. É um bagulho absurdo. Talvez bater de frente aí com o Mario, né? Mega Man. Sim, Mega Man tem muito Mega também. Man que tem muito, né? Talvez bata com... Diferente com outras franquias que são mais antigas do que ele, né? Mas eu acredito que esteja aí no top 5 com certeza. Pois é, porque só da franquia principal são 16, né? A gente tá no Sim. 16º agora. E eu queria perguntar as coisas pra vocês, as dúvidas, né? Que eu sempre tive, assim, de Final Fantasy. Porque, assim, eu sempre joguei despretensiosamente. A época do Play 1 lá, eu já entendi inglês, então isso aí, as histórias eu até entendia, mas aquela coisa que a gente tava falando aqui, tipo, a pronúncia de nome do personagem, sei lá, né? E aquela coisa de que cada Final Fantasy tem um... É diferente do outro, né? Você não precisa ter jogado o 15 pra entender o 16, Sim. né? E a não ser que, né, tenha, sei lá, que nem o 10, a partir do 10 teve 10-2. Exato. O 12 já 13. teve também. 12 tinha uma continuação pra 12 Nintendo teve uma DS. continuação Nintendo também. DS. Revenant Wings, né? Exatamente. Wings. Aí teve... Aí o Final Fantasy VII teve diversos, né? Aí teve o 13, teve... 13-2, Lightning Returns. Lightning Returns e tal, e teve várias coisas diferentes. E aí, assim, vamos tentar fazer aqui uma dinâmica que eu Vamos. pensei aqui, pra gente tentar trazer. E a galera do chat pode participar também. Quais são as coisas, tá, que tem em todos ou quase todos os Final Fantasy? Porque falar que em todos é complicado, porque, sei lá. Mas em todos do principal, sei lá, desses 16. Eu vou... Algumas coisas que vem na Vai minha lá. mente. Os Moguls. Se não Os estão em todos, estão em Moguls, quase todos, né? Começou acho que no 3 os Moguls. Começou no 3 Moguls. Então, a partir daí tá em todos, Sim. né? A gente tem o Cid. O Cid tá desde o 1. Desde o 2. Desde o 2. É. E alguém tem uma... Alguém sabe por que tem um Cid em todos os Final Fantasy? Ai, eu já tinha lido sobre essa história da repetição do Cid, mas agora eu não vou lembrar ela com Mas o tranquilidade. Cid... Mas existe um motivo, Tem, sim, para tem um repetir o Cid. Eu li muito tempo atrás, em um dessas várias pesquisas de curiosidade da história da Square Enix, do Cid. Sim. Mas na história, eu acho que tem um compilado de histórias do Final Fantasy, foi publicado em inglês, que eles comentam essa presença do Cid, por que ele se repete, por que sempre tem um Cid. Né? E por que ele está inserido na história, e normalmente ele tem algum vínculo com ou um crafting, ou uma construção. Então, ou ele é um engenheiro, ou ele é um ferreiro. Ele sempre... E existe, sim, esse motivo, agora eu não estou me lembrando. Uma trivia sobre mim é que o nome do meu cachorro, que faleceu uns anos atrás, era Cid por causa do Final Fantasy. Especificamente o do Final Fantasy VII, que é aquele ali, que tá ali atrás. Não sei se dá pra ver na câmera, mas tá logo ali atrás. Aquele Cid ali. Porque eu não sei se tem mais jogos de Final Fantasy que o Cid é um personagem jogável. No 7 ele é? Tem, no 4 ele é um 4 personagem ele é. jogável, o Cid é um personagem jogável. Tem vários. Deixa eu ver agora, o 4 tenho certeza que ele é. No 5 não, no 6 também no não. 6 Aí não. no 7 ele volta a ser. Volta a ser jogável. No No 8 ele é o também diretor. não, ele é diretor. No 9 também não é. No 10 ele também é o capitão da nave, né? É, no o pai 10 ele é o pai da Rico. Da Rico, é. Da Rico. No 12 Ele é o também pai não é do jogável. Baltir. Então. Tem 2 Cids, na verdade, né, no 12. Tem né? 2 Cids no 12? Tem não 2 lembro. Cids Tem, no 12. é. Tem 2 Cids no 12. Aí, no 13 ele também não é também jogável. não. Acho que realmente é só no 7 e no 4. E no 7 ele é muito importante, porque não só ele é um membro da sua equipe. Meu time no 12 era ele, ele... No 7, né? No 7, no 12 não. No 7 era ele, o Cloud e... Cara, era Yuffie que eu usava? A da estrela, né? É, aquela ali, né? É Yuffie. Não, então eu acho que eu usava Yuffie. Eu acho que era Ou esses Vincent. 3. Não era o Vincent, não. Eu acho que a primeira vez que eu fui fazer sucesso eu não liberei o Vincent, não achei ele, sabe? O caixãozinho lá. Ele e o Yuffie são secretos. São, eles são opcionais. Cara, isso é muito legal. O que mais que tem em todos os Final Fantasy? Cristais não estão em Não todos, mas é um tema muito recorrente em todos os Final Fantasy. Os Chocobos eu acho que começaram no segundo. No segundo. Porque o Sakaguchi, ele gostou muito do Nausicaa, do Vale dos Ventos. Ah, sim. E aí Náutica. tem aqueles pássaros que eles usam, então ele colocou no Final Fantasy. Airships também, Aham. que também é baseado também em outro Também filme, que é baseado o Castelo no dos Céus. Castelo dos Céus. Tem Konoshiroraptor. Exatamente. E aí ele também levou pra dentro do Final Fantasy também a partir do acho que no segundo também, né? O segundo já começa a ter Já essas começa a ter naves também. voadoras. Porque o primeiro é bem né? básico, né? O primeiro, você tem, acho que os cristais, você tem um lance de classes, algumas coisas
que depois... No primeiro você não tem nem Phoenix Down, por exemplo, assim, sabe? Tipo, então... É complicado. Ele era realmente pra ser o Final Fantasy, assim, ia sabe? acabar ali, né? A história disso é muito boa, inclusive, do Então, Final Fantasy. Fala, então. Que, na verdade, assim, a Square Enix, o pessoal talvez não saiba, ela começou como Square Company, como uma subsidiária de uma outra empresa. Squaresoft, né? Não, Squaresoft. ela virou Squaresoft nos Depois, Estados Unidos. Exatamente. Que era Quando abriu a filial americana, ela se torna a Squaresoft. Squaresoft. Mas lá no Japão era só Square Exatamente, Company. Company. E ela era uma subsidiária da Denryusha Company, que era uma empresa que fazia a instalação de cabos elétricos e postes de luz. E aí o Masafuya Miyamoto, ele era filho do dono da Denryusha, ele se formou e falou, quero fazer uma divisão de software. E aí ele fundou a Square Company em 83. E aí ele, diferente do resto da galera que ia lá e pegar programadores já, formato e tal, ele tentou ir nas universidades e pegar uma galera mais nova, porque ele achava que não era só programador que fazia jogos. E na época era tranquilo, 2 programadores faziam um jogo lá. Você só tinha programação em DOS, exatamente, né? Não existia tecnologia de programação ainda, a coisa ainda tava meio que... E aí ele pegou uns 3, 4 moleques lá, entre eles um tal de Hironobu Sakaguchi, aí que... Na verdade, o Hironobu Sakaguchi, ele entrou como estagiário... Exatamente. Em um dos projetos... Ele era part-time, todos eles eram, na verdade, né? Porque a galera só foi efetivada, acho que 2 anos depois, quando a Square deixou de ser subsidiária da Denryusha, e aí só que nessa época o Sakaguchi, ele pulou de estagiário para diretor de planejamento já. Não, ele pegou a liderança de um dos times, né? Que, se eu não me engano, isso é uma política que existe na Square até hoje, que você tem os líderes de cada projeto. ABC, né? Então você vai ter os líderes de cada projeto e os funcionários escolhem qual projeto eles querem trabalhar. Exatamente. E aí, quando o Sakaguchi assumiu um projeto, ele já queria fazer uma coisa no estilo RPG, mas ele não estava conseguindo convencer a diretoria. Exatamente. Tal. E porque também eles começaram a fazer muito jogo para computador, umas coisas assim, depois eles migraram para o videogame. E aí eles não estavam dando uma bola dentro e tal, e aí o Masafuya chegou para ele e falou, cara, a gente tem mais 1 ano só aí que vai dar para segurar. Se a gente não emplacar alguma coisa, não vai dar muito certo. E aí ele falou assim, então tudo bem, então joga pro pai que eu vou fazer. E aí foi o que ela falou. Aí surgiu a oportunidade, porque eles até queriam fazer um jogo de ação, né? Só que o Sakaguchi falou, pá, eu não sou muito bom em jogo de ação. Eu sou muito bom em contar histórias, né? Ele fala. E aí ele convenceu, porque o Dragon Quest estava fazendo muito sucesso na época, e ele falou, bom, tá fazendo muito sucesso. Na verdade, o sucesso do Dragon Quest foi o que finalmente deu argumento para ele mostrar que dava sim para fazer uma coisa naquele estilo, naquela projeção. E aí ele começou, então, aí ele ganhou autorização para ser esse líder desse projeto. Sim. E aí juntou-se a ele, tipo, 2 gatos pingados. E aí eles estavam trabalhando nesse projeto paralelo e aí ele delegando coisas pra galera, pra esses gatos pingados que toparam com ele. E é legal falar que entre esses gatos pingados aí tem 2 pessoas que depois ficaram muito famosas. Um deles é o Nobuo Uematsu, que eu acho que antes ele já tinha feito algumas coisas de freelancer pra Square, só que aí o Sakaguchi chamou ele e falou assim, vem cá, vamos fazer as músicas aqui. Até tem umas histórias muito, muito engraçadas que ele conta em entrevista, que ele falou que antes do Sakaguchi chamar ele pra fazer o Final Fantasy, ele visitou uma vidente, você chegou a ler isso aí? E aí ela falou que, tipo, dentro de alguns dias ia acontecer alguma coisa que ia mudar a vida dele pra sempre. Aí 1 semana depois, o Sakaguchi foi lá e chamou ele pra fazer o Final Fantasy. E aí, ele conta a história, né? Se aconteceu mesmo, eu não sei. E aí tem uma história que ele conta também, que ele contou faz pouco tempo, inclusive acho que foi em 2017, que ele e o Sakaguchi foram, acho que pra Singapura, alguma coisa, no evento de Final Fantasy que teve, que ele falou que a primeira versão das músicas tinha mais de 20 músicas do primeiro Final Fantasy, que era uma coisa muito rara na época pros jogos. E aí ele mandou a primeira versão pro Sakaguchi, ele odiou. Aí ele falou, não é possível, o cara ouviu tudo isso rapidinho assim, não sei o que lá, o cara tá de sacanagem comigo. Aí ele foi meio malandrão, ele foi lá, mudou o nome das músicas e mandou elas alternadas. E mandou de volta as mesmas músicas pro Sakaguchi. Ele, nossa, adorei, parabéns, agora sim, tá incrível. E aí os 2 dão risada. Ele falou, você fez isso mesmo? Ele fez. E aí você chora da risada disso aí, cara. É muito bom. E tem um outro cara que eles chamaram, mas esse cara ele já era muito famoso na época, que é o Yoshitaka Amano. Na época ele tava em ascensão já, exatamente, né? Então ele já tava crescendo muito, ele já tinha feito muitos mangás, já tinha publicado muita coisa. Trabalhando na Tatsunoko, né? Exatamente. Então ele já tinha um nome muito grande e isso também foi meio que inspirado por Dragon Quest.
Porque como o Dragon Quest, um dos pilares do sucesso do Dragon Quest Toriyama, foi... Né? Não foi o Akira Toriyama, foi o autor, foi o responsável pelo Rory. roteiro, o Rory, porque Sim. ele tinha acesso a Jump, que ele era escritor da Jump, e foi ali que ele puxou o Toriyama. O Toriyama estava em ascensão, mas ele ainda não era o Toriyama que a gente conhece Sim. hoje. Só que como ele tinha acesso à Jump, na Jump eles começaram a explicar o que era RPG com os traços do Toriyama. Então Sim. o Toriyama foi criando personagens para explicar o que era um RPG, como que jogava RPG. E aí, nessa mesma ideia de você ter um design marca, né? Você ter um artista que fosse muito facilmente associado à franquia, eles chamaram o Yoshitaka Amano, que é responsável por todos os logos de todos, né? Ele é o único cara principal. que trabalhou em todos os Final Fantasy até hoje. Caramba. Porque todos os logos, aquela parte vetorial Yoshi P? atrás... Oi? Esse é o Yoshi. Não, coração. Não, esse é o não, artista. Yoshitaka Amano. Yoshi P é o- Toda aquela ilustração vetorial que tem atrás do logo do Final Sim. Fantasy é sempre o Yoshitaka Amano. sempre o Yoshitaka Desde o Amano. primeiro. Até o 16. A do 16 é o Ifrit e a Phoenix. É, É, a Fênix, é dele isso. também. Aquilo lá é do Yoshitaka Amano. As artes, por exemplo, que estão hoje na Collector's Box, é tudo do Yoshitaka Amano.